E aí galera, tudo bem? Prof. Bruno Borges aqui na área. Você alguma vez já ouviu falar que tem como calcular as raízes de uma equação de segundo grau sem utilizar a fórmula, que aqui no Brasil é a famosa fórmula de Bhaskara? Se você já viu outro método sem ser utilizando a fórmula de Bhaskara, deixe nos comentários aqui antes de eu começar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que se calcula as raízes de uma equação de segundo grau utilizando a álgebra dos cartões. Mas antes de eu começar, deixe seu like aí, ativa o sininho e se você é inscrito, se você não é inscrito, se inscreve aí, porque dessa forma nós conseguimos trazer mais dicas e mais macetes, mais jeitos diferentes, maneiras diferentes de resolver problemas envolvendo a matemática, para ajudar você bastante. Vamos lá. Bom, aqui pessoal, eu coloquei dois exemplos para nós resolvermos, esses dois exemplos aqui. Primeiro é resolver a equação, encontrar as raízes aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, e essa 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Vamos fazer aqui essa primeira aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa, o que nós temos que saber para resolver uma equação de segundo grau, encontrar as raízes dela sem utilizar a fórmula? Primeiro você tem que saber o que vale cada pecinha dessa. As pecinhas azuis quadradas maiores nós chamamos de x quadrado. As pecinhas vermelhas maiores chamamos de menos x ao quadrado. Esses retângulos, o azul é o x, o vermelho é menos x, sendo que cada lado desse tem um positivo e aqui um negativo. Então essas são as peças para nós formarmos uma equação de segundo grau. Além disso, nós temos esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse tem uma unidade, sendo que o azul é uma unidade positiva e o vermelho é uma unidade negativa. Outra coisa importante que você tem que saber aqui para resolver por esse método, a álgebra dos cartões, é que esses valores, tanto o quadrado azul maior e o quadrado vermelho maior, como eles são opostos, eles se anulam. Por exemplo, você tem um quadrado x azul, x quadrado azul, e o menos x quadrado vermelho, quer dizer que eles se anulam. Quando você vai montar o exercício ou a resolução de alguma atividade, eles vão se anular. A mesma coisa acontece com esses retângulos, o azul e o vermelho se anulam. Se eu tenho um retângulo azul e tenho um retângulo vermelho, quer dizer que eles se anulam. E os quadradinhos também. Então nós temos que também lembrar de alguns jogos sinais, jogo sinal da multiplicação, que sinais iguais da multiplicação é positivo e sinais diferentes é negativo. Sabendo essa primeira parte, então vamos representar essa equação, que é a letra A aqui, essa letra A, por meio dessa álgebra dos cartões, utilizando essas figuras geométricas. X ao quadrado não é essa peça maior aqui, então eu vou colocar ela para nós fazermos o cálculo. X ao quadrado, então vou fazer ela aqui para representar. Coloco x ao quadrado. Agora eu tenho aqui menos 5x, correto? Como eu tenho menos 5x nessa primeira equação, eu vou ter que colocar 5 retângulos desse aqui vermelho, não é negativo, Então vou colocar 5 retângulos vermelhos para fazer essa representação desse retângulo aqui. Então vou copiar esse retângulo aqui e colocá-lo à disposição na nossa figura aqui, para formar a nossa equação. Então eu tenho preciso de 5, 5, e lembrando que é negativo ali, Então tem que ser os vermelhozinhos. 2, 3. Bom, aqui eu já girei, eu já montei essa primeira parte da nossa equação, x ao quadrado menos 5x. Se você observar, eu tenho x ao quadrado azul, Tenho 5x negativo, que cada retângulo desse vermelho ele vale menos x, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 negativos. O que está faltando para a gente preencher geometricamente, utilizando a álgebra dos cartões aqui, esses 6 positivos? Para ser 6 positivos, se você observar aqui, eu tenho vermelho e vermelho. Vermelho e vermelho, se você observar aqui, nós temos valor de menos 1 nessa base do retângulo. Então, menos com menos, se você multiplica menos 1 vezes menos 1, dá um positivo. Então quer dizer que se você multiplicar esses dois lados aqui, essa base aqui e essa altura desse retângulo, como quase um retângulo ainda,
nós temos o valor de positivo, fica positivo, porque menos com menos é mais. Então nós temos que completar aqui esse espaço com essas 6 unidades, sendo que cada unidade dessa azul é 1 e cada unidade dessa vermelha é menos 1. Como eu quero o valor positivo e eu fazendo o jogo sinal aqui, ó, esse lado vezes esse lado, menos com menos dá mais, então quer dizer que eu posso já preencher esse espaço montando a nossa equação que nós precisamos, com 6 retângulos que nós precisamos, aliás, os 6 quadrados que nós precisamos. Veja o seguinte, essa equação que nós formamos é justamente a equação que nós queríamos, x ao quadrado, que é o grandão, menos 5x mais 6. Completou exatamente a nossa figura. Nós temos um retângulo aqui. Aí qual que é a base desse retângulo? Aí que está a dica, como nós resolvemos essa equação. Como nós encontramos as nossas raízes dessa equação utilizando esse método da álgebra dos cartões. Observando aqui os lados, nesse retângulo, se você observa esse retângulo aqui azul, é a mesma altura desse quadrado azul. E essa altura tem x, ou seja, essa medida aqui vale x. E se você observar aqui, cada pedacinho desse retângulo, que é o retângulo vermelho, vale menos 1. Então você tem menos 1, menos 1, menos 1. Juntando os 3 menos 1 dá quantos? Menos 3. Então aqui eu tenho x menos 3 nesse lado do retângulo. Agora o outro lado do retângulo, a lateral aqui. Mesmo processo. O lado desse quadrado aqui vale x, então fica x. E esse lado aqui do retângulo tem uma unidade negativa e uma unidade negativa. Então dá duas unidades negativas. Aqui, menos 1, menos 1, menos 2. Então dessa forma aqui nós fazemos um processo como se fosse um fatorar, só que através da álgebra dos cartões. Pelo desenho que você fez, você consegue observar esse formato que faz um retângulo. Então, como que nós colocamos isso aqui escrito pela multiplicação dos dois lados desse retângulo? Ficaria como? X menos 3 vezes x menos 2 igual a 0. Ou seja, eu escrevi essa equação do segundo grau de outra forma, uma forma fatorada. E vai dar o mesmo valor se você multiplicar aqui pelo chuveirinho ou pela distributiva, né, que é conhecido, você vai encontrar o mesmo valor. Dessa forma, você pode encontrar as raízes já direto. Esse x menos 3 vai ser igual a 0, ou seja, x é igual a 3, já encontrei uma raiz, e agora eu faço com o segundo parênteses, x menos 2 igual a 0, ou seja, x igual a 2. Dessa forma, nós encontramos as duas raízes dessa equação, ou seja, x igual a 3 e x igual a 2, que são as raízes dessa primeira equação. Bom, agora nós vamos fazer a segunda equação. Entenderam o processo? Aqui nesse caso aqui, ó, nós temos 2x ao quadrado, ou seja, vou pegar duas peças azuis, que cada uma vale x ao quadrado, e vou fazer o desenho dela aqui. Vou fazer o esboço como se fosse um retângulo, né? Uma figura retangular ou um quadrado, nesse caso esse é um retângulo. Colocando aqui então, nós temos, tem que colocar 2x ao quadrado, né? Dispostos um ao lado do outro. Então aqui eu já tenho 2x ao quadrado. Aqui eu tenho que preencher com apenas um x, né? Só tem um x, ou seja, essa peça x é azul, positiva. Então eu vou pegar esse retângulo azul que vale x. Eu vou colocá-lo aqui na lateral. Aí vocês observam o seguinte, aqui nós temos que pensar um pouco. Se você observar, eu tenho que montar essa equação, 2x ao quadrado mais x menos 3, tá? Só que eu tenho um retângulo x e aqui eu tenho 3 unidades negativas. Eu consigo preencher aqui, esse pedacinho aqui com um valor negativo, mas como eu tenho positivo no retângulo, do outro lado aqui, para dar negativo, tem que ser, se eu tenho um positivo e eu quero descobrir o negativo, na multiplicação, positivo com negativo, dá negativo, ou seja, mais com menos dá menos. Então eu tenho que colocar esse lado do retângulo, que é o lado de baixo aqui, eu tenho que colocar esse lado do retângulo negativo. Então eu tenho que preencher com esses retângulos, só que agora eu vou preencher com o retângulo negativo.
Observe o seguinte aqui, ó. Aqui nós conseguimos uma unidade que é positivo azul e aqui eu tenho negativo. Então, mais com menos é menos, beleza. Só que aqui eu consigo preencher apenas com um quadradinho. Você pode ver o espaço aqui que eu tenho. O espaço que eu tenho aqui nesse pedacinho só cabe um quadradinho, que é um quadradinho de unidade 1 negativo, né? Se eu tenho um quadradinho só, e o meu exercício aqui, a minha equação, no segundo grau, se você observar aqui, ele tem que ter 3 quadradinhos negativos. Aqui eu coloquei apenas um, né? Se eu coloquei apenas um, ainda está faltando 2 quadradinhos negativos. Só que eu não tenho retângulo para preencher aqui. Aí dessa forma nós vamos preencher. Preenchendo aqui os retângulos, aqui está faltando o que? Se eu colocar mais um retângulo azul, colocando esse retângulo azul aqui, tá? Eu consigo preencher, só que ainda não é o suficiente, né? Se eu coloco esse retângulo azul aqui, tem mais um espacinho aqui para o negativo. Só que eu preciso colocar aqui, né, pra gente. Só que eu preciso do que? A equação está falando que eu preciso de 3. Está falando que eu preciso de 3 quadradinhos negativos, né? Eu tenho 2 quadradinhos negativos, né? E aqui ainda está faltando um quadradinho negativo. Então, para eu preencher aqui, eu vou observar o seguinte, ó. Ou eu vou colocar um retângulo azul na lateral aqui, ou eu vou colocar mais 2 retângulos vermelhos na lateral aqui embaixo. Mas pensa o seguinte, se eu colocar 2 retângulos vermelhos aqui embaixo, né, eu vou ter mais 2 quadradinhos, só que eu preciso de só mais um quadradinho negativo. Então, o único que dá certo para eu preencher esse retângulo seria um retângulo azul, né, para preencher na lateral aqui para dar certo. Eu fazendo esse preenchimento aqui, se vocês observarem aqui, eu tenho 3 quadradinhos, 3 retângulos azuis, eu consigo preencher aqui um espaço com um quadradinho vermelho. Então, é isso que eu vou fazer. Vou preencher aqui o espaço com um quadradinho vermelho. Preenchi o espaço, agora eu já tenho 3 negativos. Nós temos que verificar agora se nossa equação está correta. Tem que ter 2x ao quadrado, ok? 2x ao quadrado, está aqui os quadrados azuis maiores. X positivo, ó. Aqui a gente tem 3, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3. E cada pedacinho desse vale x, né? Então fica 1x, 2x, 3x. Aqui eu tenho 3x. 3x. E aqui eu tenho menos 1x, menos 1x. Se você juntar esse, lembrando que eu falei para vocês, cada um azul anula um vermelho, então eu posso anular esse vermelho com esse azul, esse vermelho com esse azul. Então eu anulo esses 2 azuis e esses 2 vermelhos, sobra um positivo azul. Justamente que é o que a gente está procurando na nossa equação, 2x ao quadrado, como esses dois se anulam, sobra só o x, menos 3, ou seja, já encontrei essa equação quadrática aqui, essa equação do segundo grau, só que da forma fatorada. Agora vamos fatorar ela no mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Lembrando que esse lado vale x, então fica x, fica 2x. E aqui eu tenho 3 unidades, né? Cada lado desse retângulo vale 1. Então, mais 3, que é 1, 2, 3 positivos. E essa lateral aqui, eu tenho x. E o valor aqui que tem uma unidade é negativo, menos 1. Vou escrever ele e resolver agora, sem utilizar a fórmula, só pela fatoração. Então, 2x mais 3 vezes, né, que é o lado desse retângulo, vezes o lado desse, eu consigo encontrar a área, que é quadrado, vezes x menos 1, igual a 0. Ou seja, escrever essa equação na forma fatorada, utilizando-se da álgebra dos cartões, só pelo desenho. Fazendo aqui o cálculo, então nós temos esse primeiro parênteses, que é 2x mais 3 igual a 0. Resolvo aqui a equação. Então fica x igual a menos 3 meios. Ou seja, tem a primeira raiz dessa equação. Agora vamos para a segunda raiz. X menos 1 igual a 0. Ou seja, x igual a 1. Encontramos as duas raízes dessa equação. A primeira raiz, menos 3 meios. E a segunda raiz,
1. Dessa forma, nós encontramos as duas raízes de cada equação sem utilizar a fórmula, né? Utilizando apenas a álgebra dos cartões. E aí, gostaram? Deixe o seu comentário aí se você gostou, se achou difícil, se achou fácil. O que você acha? Você conseguiria fazer um exercício desse? Por exemplo, se eu colocasse essa equação aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó, um desafio para vocês. Aí vocês deixam no comentário se vocês conseguiram fazer ou não, utilizando do método da álgebra dos cartões. Essa equação aqui, ó, 3x² menos 10x menos 8 igual a 0. Vocês conseguiriam fazer? Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.